Queridos, vamos então para o último capítulo aqui do Evangelho de Mateus. Eu acabei me equivocando nas duas últimas aulas, falando que ia até o Evangelho, o capítulo 29, mas na verdade vai até o capítulo 28, né? Então, aqui no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, fala do momento em que Jesus ele ressuscita, em que os soldados estão ali fazendo guarda na entrada da sepultura ali do túmulo, né? E aí o anjo aparece para eles, abre a porta, só que eles veem o anjo, mas quando o anjo abre a porta, Jesus já não está lá mais. Esses guardas provavelmente eles desmaiam, ficam em estado de choque, enquanto Maria Madalena está ali e chega e o anjo fala para elas, né? Não temais. Maria Madalena e a outra Maria, né? Não temais, porque ele ressuscitou. Então, os soldados vão até os judeus, contam para os judeus o que acontece, e os judeus, os líderes dos judeus ali subornam os guardas para eles não contarem e falarem que foram os discípulos de Jesus que entraram e roubaram o corpo, né? E essa história perdura até hoje. Inclusive, os judeus, grande parte dos judeus religiosos aí aguardam a vinda de Cristo até hoje, falando que aquele era um falso Messias, da qual teve o corpo roubado, ok? Então, aqui já no final, no versículo 16, é quando Jesus aparece para os seus discípulos, né? Então, aqui o 16 está assim: Então os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim dos tempos. Então, esse momento, após 3 dias aqui, Jesus ele vem e deixa a missão do ide para os discípulos. Lembrando que, então, ele aparece para os 11 discípulos, porque Judas havia suicidado. Daqui nós partimos para o livro de Atos, né? Então, lembrando, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam sobre uma mesma história, são evangelhos sinóticos. Depois nós temos João, que conta a mesma história, mas uma visão diferente, uma perspectiva diferente. E então nós entramos em Atos, que é quando os seus discípulos, os apóstolos, agora apóstolos, né? Porque esse id aqui é quando os 11 discípulos deixam de ser discípulos e se tornam apóstolos. Porque aqui é o chamamento, aquilo que nós chamamos de a grande comissão, né? Portanto, ide, vão, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, vai no caminho, fazei discípulos, né? Ide, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim dos tempos. E aqui outra versão diz assim: a grande Jesus aproximou-lhe, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou com todos até o fim dos tempos. O que é interessante aqui? Que aqui no versículo 19 dessa tradução fala apenas, portanto, ide ensinai. E no outro fala fazei discípulos. Qual que é a diferença? Ensinar é ensinar a palavra. E o fazer discípulo é trazer para perto, é gerar intimidade. Então é muito importante eu olhar para essa tradução e entender o que está sendo dito aqui. Ensina essa pessoa o arrependimento, batiza no meu nome, traz para perto para que ela te ajude a levar o meu nome para ainda mais pessoas. Esse é o evangelho de Cristo, né? E aqui a partir daqui a gente caminha para
Atos, que é aqui depois desse episódio, Jesus ascende aos céus e ele volta daqui a 40 dias com uma nova ordenança pedindo para que o povo dele se reúna, porque em breve serão revestidos com o poder do Espírito Santo. Mas isso nós vamos ver lá em Atos, é o primeiro avivamento, né? Mas nós encerramos aqui Mateus e eu espero vocês agora para estudarmos juntos o livro de Marcos. Amanhã já começamos o livro de Marcos. Deus abençoe. Tchau, tchau.